Essa é Amanda Todd, e em setembro de 2012 ela enviou esse vídeo pra internet, onde pedia ajuda porque estava sendo perseguida. Um mês depois, Amanda cometeu E quando a polícia foi investigar a situação, descobriram algo inacreditável. 3 anos antes disso, a Amanda estava em um site fazendo uma live conversando com estranhos, e um usuário chamado Tyler Bull conseguiu se aproximar da garota e ficou por 1 ano tentando convencer ela a ficar na frente da câmera. E ela acabou recusando durante 1 ano inteiro. Só que um dia, ela finalmente fez o que ele pediu. E detalhe, ela tinha 13 anos. Tyler gravou a tela nesse momento e espalhou o vídeo para os amigos dela da escola, familiares e para qualquer um que quisesse na internet, e acabou ocasionando o de Amanda. Mas o que aconteceu depois dessa história é algo diabólico e também o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Porque logo depois que a polícia foi investigar quem era Tyler Bull, eles simplesmente descobriram isso daqui. Welcome cappers and camp whores to the Daily Capper, the one and only entertainment source for everything capping. O trecho que você acabou de ver é o conteúdo presente em um canal conhecido como The Daily Capper, um noticiário semanal no YouTube que contava as principais conquistas de uma comunidade que era conhecida como Cappers, a mesma que Tyler Bull fazia parte e a mesma que também atacou Amanda. E se você está se perguntando o que são os Cappers, bom, eles são chantageadores e virtuais. E você não ouviu errado. Eu vou te mostrar o porquê essa é a pior comunidade da internet. Olha isso daqui. Esse é um programa conhecido como Girls Gone Wild. Isso aqui basicamente era um conteúdo vendido nos anos 2000, onde uma equipe de filmagem ia para eventos e festas universitárias e tentava convencer garotas de 18 anos a ficarem para eles na frente das câmeras. Muitas das vezes elas estavam bêbadas quando eram abordadas, só que ainda assim consentiam e faziam o que eles pediam. Agora imagina uma versão ainda mais maligna do que isso aí. Substitui os eventos por lives em sites de bate-papo e troque garotas de 18 anos por meninas de 13 para baixo, e remova a parte do ser filmada com o consentimento por gravar a tela escondido e usar o material para chantagem. É exatamente isso que os Cappers fazem. Eles fingem serem amigos ou pessoas até da mesma idade dessas garotas na internet, justamente para conseguir esses materiais comprometedores. E sabe o canal The Daily Capper que eu acabei de mostrar? Então, esse canal foi feito para se comunicar com as pessoas dessa comunidade e trazer esses relatórios falando das conquistas da semana que eles tiveram. Então, tecnicamente, isso que você está vendo agora não deveria ser visto pelo público como nós. Primeiro que eles falavam em códigos que só eles entendiam. E algumas dessas palavras eram caps, que é o material de chantagem que eles conseguem quando gravam as vítimas, heróis, que são as pessoas que tentam evitar a chantagem das vítimas e a distribuição do material, e vitória, que eles usavam para se referir quando eles conseguiam prejudicar a vítima, seja conseguindo material de chantagem ou coisas como... eu já vou te mostrar. Uma das piores coisas relacionadas a esse canal era o sadismo que eles tinham. O cenário que eles usavam nos vídeos era retirado de um programa infantil da HBO, que era conhecido como Crash Box, e usavam toda a estética infantil da época para poder documentar as coisas mais grotescas que você pode imaginar. Para começar, que eles não tinham dó de nenhuma das vítimas. She is offering shows for PayPal. What a transformation of the years. Going from a normal girl to being blackmailed to being the prude to going out with coke to being the camp whore to accepting cash for shows. I don't know whether to feel sorry for her or laugh. Ha ha. Eles constantemente faziam piadas quando a vida de alguma delas era destruída e comemoravam quando elas tinham um colapso nervoso em live, como em trechos em que garotas aparecem chorando desesperadamente implorando para que a deixem em paz, e eles consideram aquilo como uma vitória épica. E esse é um termo usado quando eles conseguem causar danos ainda mais inimagináveis às vítimas, como por exemplo o caso em que eles manipularam 2 irmãs de 12 e 8 anos a fazerem coisas grotescas entre si e vazaram os vídeos, levando à separação das duas pelo conselho tutelar. E por fim, esse programa que estava aberto ao ar livre para qualquer um com acesso à internet poder consumir, funcionava também como uma forma de recrutar membros, já que haviam em muitos momentos instruções de onde eles operavam, como eles operavam e como você podia ter acesso aos materiais ilegais que eles produziam. E isso consegue ficar ainda pior, já que antes da morte de Amanda, da investigação de Tyler e da descoberta desse canal, a Fox News tinha feito uma matéria denunciando a existência dos Cappers, os indivíduos que fazem essas chantagens. Só que até então, aquilo era algo mais informal e sem ninguém no comando.
eram apenas pessoas das mais diversas faixas de idades que tinham o prazer de manipular vítimas vulneráveis. Mas a partir do momento em que o The Daily Capper foi criado, aquilo tomou uma forma mais profissional e organizada desse meio. Agora eles se sentiam motivados a continuar a prática para ganharem nome e respeito na comunidade. E agora eu quero te mostrar qual era o nível da perversidade dessas pessoas, porque não satisfeitos em cometerem esses atos, se organizarem em grupos e agora relatarem tudo o que faziam enquanto tiravam sarro das vítimas, acredite ou não, eles tiveram a ideia de criar algo ainda maior. Isso é literalmente o Oscar que eles faziam anualmente para premiar a comunidade. Você tá entendendo o nível que isso tá chegando? Em 2009, a comunidade abriu um site em que permitia os Gappers votarem nos maiores destaques do ano. E investigando mais a fundo, podemos ver que na descrição de um dos vídeos do The Daily Capper, eles mencionam que só em uma categoria tiveram 4.000 votos. E enquanto a polícia investigava isso, descobriram que tinham diversas premiações nesses eventos. Só que as 3 principais eram Chantageador do Ano, em que o vencedor era quem conseguia fazer a melhor chantagem, seja porque ela era muito difícil ou porque ele chegou a níveis absurdos, como o brasileiro que fazia suas vítimas beberem a própria urina e ligava para elas em live para poder causar terror psicológico. Okay, are you recording? Yeah, who is this? Ken Whore do Ano, que era o prêmio para a garota mais relevante do grupo na época, como foi no caso de Lauren XFGT, que além de fazer os shows ficando para os diversos membros da comunidade, também ajudava eles a conseguirem material de aliciamento, e inclusive recebeu até mesmo a visita da polícia por isso. E o último dos prêmios principais do evento era o Capper do Ano, que era de certa forma semelhante à chantagem do ano, só que esse aqui era usado para as pessoas que contribuíam de forma massiva para a comunidade. E um dos seus maiores destaques era o usuário Clameco, que descobriu as principais plataformas utilizadas pelos predadores e criou as principais técnicas e passo a passos de como realizavam as chantagens e o que você tinha que fazer depois delas. Sim, ele praticamente elaborou um método científico de como chantagear as vítimas, e por sorte esse material tá perdido. Só que tem uma coisa que eu ainda não revelei. Todas essas descobertas foram feitas em uma investigação tentando descobrir quem era Tyler Bull, o usuário que fez Amanda ter um destino trágico. E a única pista que tinham era de que ele fazia parte dessa comunidade que era retratada no canal The Daily Capper. Mas até então, não existia nenhuma relação direta que ligasse tudo isso a Amanda, até que em dezembro de 2010, esse episódio foi ao ar. Meanwhile, another girl from blog has been talked about a lot this week, denouncing Amanda. She has been blocked a few times on blog for showing. She said she has been IP banned from Blog TV and ended up moving to Wicked Camp Chap to sing like she usually does. Amanda Todd agora estava oficialmente no radar desses desgraçados. E eles ainda por cima falavam dela em tom de potencial, diziam para ficarem de olho nela porque ela era um alvo promissor para os Capplers. E de certa forma, foi isso mesmo que eles fizeram, já que inicialmente, Amanda, que já era uma jovem reclusa, encontrou na internet uma sensação de pertencimento, sensação que ficou ainda maior quando pessoas estranhas apareceram elogiando a sua beleza na internet e falando coisas bonitas para ela, o que ocasionou em uma ingênua confiança para mostrar o seu corpo para um completo estranho. Pouco tempo depois disso, os vídeos foram enviados para a família e amigos de Amanda, e ela precisou se mudar de casa e escola diversas vezes. Ela também acabou tendo ansiedade, depressão profunda, crises de pânico extremas, e para piorar a situação, ela também começou a usar droga. Isso tudo com menos de 15 anos, o que agravou ainda mais a sua condição mental. Foi descoberto que Amanda supostamente entrou em contato com The Daily Capper pedindo para eles deixarem ela em paz, e dizendo que a polícia estava cuidando do caso, em uma tentativa de ameaçar eles. E em resposta, o Daily Capper, que a essa altura tinha parado de postar vídeos em 2010, voltou em 2012 para um último episódio, onde tentava tirar o deles da reta com relação ao ocorrido de Amanda, dizendo que eles apenas documentaram a situação e não estenderam isso. Só que o pior já estava acontecendo. A polícia não conseguia chegar a lugar nenhum. Nenhuma nova informação dos suspeitos foi divulgada e constantemente essas pessoas mudavam de conta e nome de usuário. As coisas começaram a ficar cada vez mais ruins e quando tudo parecia estar dando errado e ninguém estava sendo punido, surgiu a maior força-tarefa da internet.
o Anonymous. To the students and adults who bullied the student Amanda Todd, we have a message for you. We know who you are. We know what you did. We are all around. We are your neighbors, your friends, your family. We know where you live. Pouco a pouco eles começaram a ir atrás dos responsáveis e chegaram em um nome diferente do esperado pela polícia. O usuário Code1206, alguém que em 2010 também tinha ganho o prêmio de chantageador do ano e que, de acordo com eles, também estava em contato direto com Amanda. Ele constantemente distribuía os seus vídeos pela internet e, pelo que os hackers descobriram, ele também já tinha uma passagem por abuso contra menores. Com essas informações, eles criaram mais um vídeo expondo o Code junto com todos os seus dados, documentos e fotos. E no momento em que tudo aquilo parecia finalmente ter acabado, nós descobrimos que todos estavam enganados. Os dados publicados pelo Anonymous estavam em grande parte errados e acabaram expondo endereços e informações de pessoas que eram inocentes. A própria polícia do Canadá acabou descobrindo isso enquanto checava essas informações. E o real culpado ainda estava solto. E o pior, agora eles pareciam ter voltado à estaca zero. Os usuários escondiam seus IPs e mudavam de conta constantemente. Era extremamente difícil de conseguir um nome e um rosto para poderem culpar. Só que no momento em que mais uma vez tudo parecia perdido, uma última coisa surge. A Cybertip.ca era um serviço de denúncias para crimes de abuso infantil no Canadá. E também foi a organização que recebeu os vídeos de Amanda e os perfis que compartilharam ele um ano antes do suicídio. Com essa informação em mãos, e junto de mais de 22 perfis que ficaram em contato constante com a garota, a polícia conseguiu finalmente chegar a um culpado, Aydin Coban, o homem que usava inúmeras contas para chantagear Amanda e diversas outras garotas. Ele foi preso em 2014 e passou por um processo legal bem controverso e demorado, precisando ficar viajando entre o Canadá e a Holanda, o seu país de origem, para poder ser julgado pela legislação dos dois países, que resultou em ele sendo condenado apenas em 2024, e juntando todas as penas e a Constituição da Holanda e do Canadá trabalhando em conjunto, ele acabou pegando 6 anos de prisão. No início de 2025, ele tentou apelar e pedir liberdade, mas graças a tudo que é mais sagrado, o juiz acabou recusando. Aydin segue preso na Holanda, mas infelizmente ele é só uma peça nesse tabuleiro todo. O canal The Daily Capper e os outros envolvidos em inúmeros outros casos seguem soltos e sem nenhuma punição. Isso continua existindo até o dia de hoje, em diversas plataformas onde menores são coagidos e chantageados a cometerem os mais diversos crimes e atrocidades. O propósito do canal Dallas é mostrar como o mal funciona, porque nós acreditamos que a melhor forma de se proteger é através do conhecimento. A proibição e o banimento não resolvem esse problema. O que resolve é reconhecer o perigo e denunciar assim que encontrar ele. Não se exponha para estranhos, não forneça informações pessoais para eles e tome muito cuidado com o que você posta na internet. Você está menos seguro do que imagina. Mesmo o perfil do Instagram privado pode facilmente ser burlado apenas com uma pesquisa no Google. Pronto, agora eu já sei todos os comentários que o seu perfil trancado acabou fazendo e posso descobrir informações como familiares e endereços. Chantagistas da internet nunca vão liberar ninguém, só vão te tornar mais refém ainda. Então, independente do que eles te digam, nunca faça o que eles pedirem. Nunca. E o mal pode vir tanto por um grupo de pessoas em um jogo ou em um aplicativo, como também pode vir das formas mais variadas e criativas, como agências de modelos que pedem fotos de teste ou falsos grupos de apoio para coletar dados sensíveis sobre você e usar contra lá na frente. Se proteja e tome muito cuidado com o que você expõe e para quem você expõe. Nós não estamos seguros. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir até aqui.